Este é o podcast Pense no Seu Futuro, Pense Rádio, Pense TV. Temos a oportunidade de conversar com profissionais de várias áreas das emissoras. E o nosso convidado é multiplataforma e atua em várias mídias. Ele é o jornalista Rafael Faraco. Pensando em trabalhar em rádio e TV? Ouça quem entende do assunto. Pense no seu futuro. Pense Rádio, Pense TV. Um podcast da Acaerte. Rafael, obrigado por estar aqui. A gente vai trocar umas ideias aqui da sua trajetória profissional. Imagina, Marcão. Obrigado. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite. Uma alegria, né? Receber esse convite, estar aqui com vocês da Acaerte. Enfim, estou super à disposição. Tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Espero que eu consiga contribuir, colaborar aí com novos profissionais, inclusive, que estão surgindo aí cada vez mais. Não, com certeza. Faraco, são quantos anos de profissão? Então, estou completando agora em 2024, 22 anos. 22 anos de carreira, eu comecei na assessoria de imprensa. Na verdade, a minha trajetória ela é um pouco curiosa, né? Às vezes Diga as pessoas vamos lá. me veem... eu sempre brinco dizendo, eu nasci no estúdio, né? Então, às vezes, jornalismo, tantos anos de Bom Dia Santa Catarina e de Jornal do Almoço, mas eu comecei pelo esporte, eu era atleta de futsal, eu cheguei a fazer educação física, inclusive na Universidade Federal, quando já fazia jornalismo, mas acabei, vou levar o jornalismo realmente a sério. Você fazia simultaneamente ou não? Cheguei a fazer simultaneamente. Depois parei com a educação física, porque já estava bem adiantado no jornalismo e levei adiante. Mas a escolha pelo jornalismo tem muito a ver pela paixão pelo esporte. Então eu queria ser primeiro repórter, depois ou narrador ou comentarista esportivo e tal. E ao longo do tempo as oportunidades foram aparecendo, os desafios, os convites, eu fui abraçando quase tudo que apareceu. Mas assim, num resumo bem rápido, assessoria de imprensa da Celesc, 1 ano aproximadamente como estagiário, depois com o esporte 3, 4 anos em sequência, plantonista esportivo, repórter. Aonde? Primeiro na Rádio Santa Catarina. Comecei, foi a grande oportunidade. Eu cheguei a trabalhar numa rádio comunitária, mas a experiência não foi... Eu sempre conto essa história das mais agradáveis, assim. Então vamos pular. Vamos pular. Naquela época me disseram que não tinha a menor condição e tal. Quase larguei, assim, não fiquei. Continuei no jornalismo. Eu sempre conto essa história porque serve também de motivação para quem nunca desista no primeiro obstáculo, né? Nem pensar. Exatamente. E aí trabalhei de graça praticamente na assessoria de imprensa da Celesc no estágio, nessa rádio comunitária da mesma forma. Depois eu tive uma oportunidade também trabalhei sem remuneração num projeto do saudoso Gastão de Boá, que era na Rádio Santa Catarina, e para mim foi uma baita oportunidade, porque foi onde que, de fato, as portas se abriram. Em 2004 isso, Marcão. No mesmo ano, eu recebi um convite para ir para Guarujá, acabei não indo, daí recebi um segundo convite, fui para a Rádio Guarujá. Que é uma grande escola, né? Uma grande escola. E no final do ano, naquele 2004, também recebi um convite, na época do Carlos Alberto Ferreira, para ir para a Rádio CBN, e aí acabei não aceitando, porque já tinha ocorrido um outro convite interno na Guarujá para eu ser setorista a partir do ano seguinte. Né? De quem? Quem nos acompanha de Avaí Figueirense na Guarujá. Ah, tá. Dos dois clubes. Dos dois clubes tinha um revezamento, né? Tinha o André, tinha o Polidoro, enfim. E aí havia um revezamento ali de profissionais. Setorista é o cara que fica lá todo dia. Acompanha exclusivamente um determinado assunto, né? O setorista da Globo em Brasília, o setorista da Rádio CBN no Avaí, o setorista da Rádio Guarujá no Figueirense. Sim. Então, foram 3 anos aproximadamente trabalhando como repórter setorista, cobrindo Avaí e Figueirense entre 2004 para 2005 até o comecinho de 2007. Em 2007 eu recebi um novo convite da Rádio CBN e aí fui, em definitivo, já com essa intenção de mirar televisão. Então, meu objetivo era esse. Até então, você não tinha... Nunca tinha trabalhado em televisão, nunca. Mas tinha desejo. Tinha desejo de abraçar tudo, né? Trabalhar em jornal, em rádio, em TV, queria ganhar o mundo, né? Eu era muito jovem ainda me considero. Mas era bem mais... Então, 2007, em março, eu entro no grupo, né, então é RBS, pela CBN. Fico 1 ano na CBN e nesse 1 ano de CBN eu fico 4 meses cobrindo férias na televisão também. Na época, a convite do Cleiton, né? O Cleiton Celistri era o diretor de jornalismo, número 1 do jornalismo, enfim, disse... Como um repórter. Pega o garoto lá e vamos dar uma lapidada nele, nunca fez televisão, mas tem potencial, tal. Ele gostava muito do trabalho, o Carlos Alberto também na época. E aí, 4 meses cobrindo previsão do tempo e reportagem na TV, e logo em seguida veio o convite do Anselmo Prada, né, que coordenava a RBS TV, e ele, agora vem em definitivo. Daí eu larguei a rádio para ir para a televisão. Então, em março de 2008,
eu começo a minha trajetória em televisão. Mas sempre foi um desejo voltar para a rádio. O que aconteceu depois de muito namoro, em 2020 eu retorno para a CBN. Hoje tem um programa na CBN Notícia na manhã, todas as manhãs, e apresento o Jornal do Almoço, em definitivo, há 2 anos, cobrindo férias do Mário, que era o apresentador, o Mário Mota, há 15 anos aproximadamente, e depois de fazer 11 anos e meio de Bom Dia Santa Catarina. Então, Quantos anos de Bom Dia? 11 anos e meio. Meu pai. 11 anos e meio. Até hoje ninguém chegou, porque é uma escola, é espetacular. Acho que nós vamos ter a oportunidade de conversar mais um pouquinho sobre isso, mas participei no Bom Dia Santa Catarina de toda essa revolução na questão da TV, do rádio. Vamos entender como é que funciona esse negócio de internet, como é que a gente traz esse negócio para dentro do nosso jogo também, porque eu acho que dá certo, dá muito certo, fortalece inclusive rádio, televisão. Porque vai substituir, acho que não vai. Aliás, quanto tempo a gente fala sobre rádio? Ouve isso, né? E cada vez mais forte. A audiência da CBN, por exemplo, no ano agora de 2023, cresceu absurdamente, assim. Notícia na manhã cresceu absurdamente, coisa assim de 3 em 3 meses, 30%, depois mais 10%. Então, as pessoas querem ouvir o local, né? Desde que tenha atrativos para isso, conteúdo. Desde que tenha uma boa prestação de serviço, uma boa orientação para as pessoas. Por exemplo, questão de trânsito. O rádio é imbatível, né? Imbatível. A pessoa está no trânsito e está sempre participando com a gente, querendo ter as informações, previsão do tempo. O serviço, a orientação continuam muito, mas muito fortes, não há a menor dúvida disso. Ô, Rafa, quando você apresentava o Bom Dia, que hora você acordava? Como é que era a tua rotina? 4 horas da manhã, Marcão. 4 horas? 11 anos e meio, acordando às 4 horas da manhã. E o mais curioso é que quem me conhece sabe que eu sou um tanto acelerado, né? Digamos, estou sempre nos 220. E eu gosto muito de ter acesso à informação em primeira mão. O meu perfil, tanto de apresentador, mesmo quando era repórter mais ainda, mas ainda como apresentador, às vezes, como apresentador tu perde um pouco esse tino, não perco, estou sempre em contato com as fontes, as relações para mim são fundamentais, aquilo que a gente constrói ao longo da nossa carreira com as fontes, para mim é o meu principal tesouro, né, da minha profissão. E isso tem um custo. Então, eu ouvi de um secretário de Estado e disse, uma hora tu vai ficar doente, não é possível. Meia-noite, nós estamos no telefone, 4 horas da manhã, tu estás acordado fazendo Bom Dia Santa Catarina. A pessoa acostuma ou não? Acostuma, mas tem um pouquinho da questão da obrigação também. Eu aprendi a valorizar muito o se espreguiçar, né? Então, eu me espreguiçava no Bom Dia Santa Catarina 6 vezes por mês. 4 domingos e 2 sábados, porque alguns sábados eu ainda fazia o plantão do Jornal do Almoço. E no Bom Dia nem pensar, porque eu já colocava o despertador já no final, assim, para levantar e voar pro meu compromisso. Não tinha muito... E dormia tarde. Então, 5 horas por noite para mim era luxo, assim. 4, 5, no máximo 6. Então, vida social muito pouca, né? Quase nada. Muita dedicação ao trabalho. Mas, assim, um amor, né, por aquilo que a gente faz, assim, enorme. E aí, quando a gente olha hoje o Bom Dia Santa Catarina perto daquilo, né? Porque eu entrei no Bom Dia em 2010. Eu assumi um Bom Dia Santa Catarina, na época com a Fabiana do Nascimento, era apresentadora, em que a gente mal e mal olhava um para o outro, né? Eu não lembro de ter um apresentador que tenha apresentado... Eu não tinha visto, pelo menos, o jornal com um celular na mão. Era bancada ou não? Eu adorava fazer isso. Tinha bancada. A primeira vez que eu sentei na bancada, eu tinha 26 anos e foi para cobrir as férias do Fabiano, NSC Notícias, no RBS Notícias na época, e o jornal era apresentado de dentro do estúdio do Jornal do Almoço. Não tinha redação, não tinha nada. Nos 11 anos de Bom Dia Santa Catarina, eu trabalhei com a Fabiana do Nascimento, depois com a Adriana Kraus, depois com a Mariana Panis, agora com a Eveline Pôncio. E a Eveline saiu de licença maternidade, voltando agora, né, recentemente. E então, assim, é uma trajetória de muito aprendizado, de muita mudança, de muita revolução naquilo que a gente faz. E eu acho que esse é o segredo, Marcão. A cada ano, tu se enxergar, se olhar, fazer a tua avaliação e pensar o que tu pode evoluir pro ano que vem. Obviamente, eu com 41 para 42 anos hoje, não sou o mesmo Rafael dos 26 anos que sentou pela primeira vez numa bancada. Muita coisa mudou. Não, e com certeza. E as pessoas podem não perceber a dificuldade que quando você vai pro ar, acho que o Bom Dia era 6h30 que começava, ou 6 horas? Então, eu comecei no Bom Dia das 6h30 às 7h30, era 1 hora de jornal. 1 hora. Nesses 11 anos e meio, ele mudou de 6 para 7h30, de 6 para as 8 e de 6 para as 8h30. Então, eu comecei no Bom Dia com um jornal de 1 hora e saí do Bom Dia com um jornal de 2 horas e meia no ar. E eu adorava, assim, desse mais meia hora. Tem até um papo bem curioso, porque durante a pandemia veio a ideia
do jornalismo nacional, né, da Globo, de fortalecer o local nesse horário com mais meia hora. Aí eu tô de férias, faltavam uns 5 dias para eu voltar, era janeiro. Na época, o Túlio Borges era o editor-chefe do Bom Dia, e ele me chama. Cara, não tem como dar um pulinho aqui em cima, preciso conversar contigo. Cheguei lá, a gente sentou para bater um papo, e ele me diz o seguinte: o Bom Dia vai ter mais meia hora. Tu vai voltar, e bem no dia que tu voltares, na segunda-feira e tal, nós vamos estrear um Bom Dia com mais meia hora. Eu olhei para ele e falei, cara, sensacional. Aí ele olhou para mim, cara, tu é a única pessoa que eu ouvi falar isso, tá todo mundo apavorado, porque são 2h30. Eu assim, ô Túlio, olha só, pode me cobrar em menos de meio ano, vai faltar espaço, porque as notícias estão aí. O jeito de fazer mudou. Antigamente, se a imagem não está perfeita, hoje a gente não pode deixar de dar informação. O único ponto para mim de extrema atenção, sempre falo isso para a equipe, é uma coisa que eu carrego muito comigo, é a informação mal checada, mal apurada, informação que depois nós vamos ter que dar uma errata no ar, isso me constrange. Tem que fazer? Tem. É muito mais natural fazer hoje? Sim, sem dúvida alguma. Há um erro no ar, até técnico às vezes, tal, a gente vai lá, corrige, vida que segue, mas é muito... Então, informação, o preceito básico do jornalismo, isso não muda, né, Marcão? Esse é o mesmo. Agora, a maneira de fazer, olhei no celular aqui, vi no grupo, faltam 5 minutos para terminar o jornal, eu nem consulto a chefia. Um acidente ali na Avenida da Saudade, o trânsito está bem complicado, gente, muito complicado. Então, antes, não, eu tinha que esperar para ver se tinha imagem, se não tem imagem. Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo, a velocidade da informação. Você consegue tem a ver com a questão da internet também. Você consegue apurar a informação durante o jogo? Muito. Celular, eu fico muito com o celular na mão e eu estou o tempo inteiro. Já aconteceu, e mais de uma vez, de eu estar falando, né, aqui com o público, na câmera, espiando o celular, e na hora vem a mensagem e eu já dou a mensagem porque eu estou esperando, que é uma informação fundamental. Vou dar um exemplo aqui, mas vamos supor, época de pandemia, vai sair um novo decreto, e aí já saiu tal. Vamos lá, gente, tal, no finalzinho do Jornal do Almoço. Publicado há pouco o novo decreto. Então, assim, eu estou sempre... E ela chegando... Sabe de onde é que vem isso? Do rádio. Com certeza. O improviso do rádio que a gente leva para a TV. Lá em 2010, quando cheguei no Bom Dia Santa Catarina, ou em 2008, quando cheguei em definitivo na TV, me falaram o seguinte: olha, agora tu vai ter que ser um pouquinho diferente. E eu não entendia por que eu tinha que ser diferente. Mas, de fato, eu entendia, eu compreendia, respeitava que... Aí, tá. Aí, daqui a pouco, 3, 4 anos, que bom... Eu consegui fazer na TV aquilo que eu me acostumei a fazer no rádio. E hoje, principalmente o Bom Dia, mas o Jornal do Almoço também já tem muito disso, né? Você olha o jornal, tem muito do rádio ali. Muito o que, por exemplo? O improviso, a espontaneidade, a leveza. Tu saberes que em 1h15, eu falo agora do Jornal do Almoço especificamente, que 1h15 há espaço para tudo. A hora de falar sério, a hora da descontração, a hora da leveza. Falar sério de forma leve, porque falar sério não significa ser sisudo. Não significa... A notícia pode ser séria, mas o jeito, as palavras que tu utiliza são palavras mais do dia a dia, palavras mais do cotidiano, né? Mais corriqueiras. O pessoal entender melhor, é isso? A comunicação, nós estamos conversando aqui, vocês sabem disso, né? O sucesso da comunicação é muito do que sai, né, da gente, do comunicador, mas da maneira como ela é recebida. Sim. Não adianta eu usar um termo aqui que tecnicamente está correto, mas lá do outro lado a pessoa não vai entender. Então há um ruído aí. E acho que o rádio sempre foi mais leve, improvisado, não tinha... Hoje tudo é filmado, né? Hoje tudo é filmado. Então é um pouquinho diferente. Mas ainda assim, tá muito... a gente se permite muito mais, né? Com certeza. Fica muito mais gostoso. Você falou que se permite a dar uma informação recebendo de um celular... isso vai muito da confiança da fonte que você cultivou. Me fala um pouquinho, até para o estudante de jornalismo ou as pessoas entenderem, como é que a gente cria essa relação com uma fonte? É um processo, dependendo da fonte, é um processo de conquista. Não deixa de ser um processo de conquista. Vou citar 2 situações aqui. Uma vez eu procurei uma fonte da área assim, de operações, digamos assim, e tal. E a fonte, no início, ela tinha uma resistência, inclusive a empresa, né? Ela tinha uma resistência à empresa. Eu percebi isso. E aí vou conversando, a gente vai devagarinho, vai tomar um café, vai tendo uma aproximação, aí essa fonte ganha confiança, aí numa primeira oportunidade a informação chega, ela percebe que tu deu uma roupagem carinhosa, né, com responsabilidade, aí daqui a pouco outra, e tu vai, 10, 15 anos a fonte continua, porque ela sabe que... Questão de confiança. Questão de confiança. E para mim isso é muito sério. Eu já deixei de colocar no ar
reportagens que eu sabia que ia ter uma repercussão enorme, porque eu ia comprometer a minha fonte aos 45 do segundo tempo. Então, primeiro, para mim, a relação humana. Tu nunca vais me ver, Marcão. Vocês nunca vão me ver desrespeitando alguém a qualquer custo por um furo de reportagem. Primeiro, para mim, a relação humana. E se eu consigo aliar essa relação humana de respeito com a profissional, espetacular, fantástica. Eu uma vez ficava observando que tinha um magistrado que ele estava muito participativo aí na cidade, né, e tal, e assim, preciso tomar um café com... Não queria me receber de jeito nenhum, tal. Foram 3 horas de conversa. Na primeira hora era de um jeito, na segunda era de outro jeito, na terceira hora nós já estávamos ali e tal, porque ele percebeu que estava diante de um profissional que realmente respeita as pessoas. Eu acho que o respeito ele é fundamental. E a relação com as fontes, essa relação é fundamental para a carreira de... Um profissional diferenciado passa por essa relação com fontes. Ah, mas eu fiz uma crítica a essa fonte, ela não vai mais falar comigo? Vai. Se ela perceber que a crítica foi bem embasada, bem argumentada, que ali não tem sacanagem, tem sim um profissional que apurou, que opinou tal, a fonte se aproxima de ti. É o contrário. Uma vez eu ouvi isso. Ah, não, mas é porque tu é muito crítico, teu tom é muito crítico. Marcão, hoje, que bom, é uma construção, ainda sou muito novo, mas hoje, se eu pegar o telefone aqui e ligar para todas as autoridades, as principais do Estado, vão me atender, nós vamos conversar, para tomar um café a gente vai e tal, com certeza por aquilo que eu construí. Falo isso com muito orgulho, por aquilo que construí ao longo da minha carreira, por tentar passar isso, né? Espero que passe isso, mas pelo menos tento passar isso de um profissional sério, de credibilidade, com responsabilidade e por aí vai. Por isso que eu digo sempre, o que me deixa assim... uma coisa que me deixa chegar no ar e perceber que de alguma forma houve um ruído na nossa operação enquanto equipe. De apuração da notícia. E que essa informação não foi... Isso aí, para mim, é inadmissível. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Repito, preceitos básicos do jornalismo, esses não saem de moda, esses não mudam. É para sempre, pra né, sempre, Faraco? Para sempre. Pode mudar o formato, a linguagem, a maneira de você conversar. Hoje a gente percebe até que os comunicadores, os apresentadores se permitem até chamar pelo apelido, né? Sim, uma coisa mais informal, né? Aliás, só voltando nessa questão anterior, a responsabilidade é ainda maior. Por quê? Porque, vamos lá, nós estamos num momento de cobertura de enchente. Chegam pra gente vídeos de todos os lados. É verdade. Nós não podemos receber o vídeo e jogar no ar. Exato. Outro dia chegou um vídeo, vamos apurar direitinho e tal, vamos apurar. O vídeo tinha sido de 2019. Então, esse cuidado nós precisamos ter. A responsabilidade é maior. É a mesma em relação aos preceitos básicos do bom jornalismo. E é maior porque hoje chega com uma facilidade, e para ser enganado, entre aspas, só que cai nessa quem se permite, né? Então tem que cuidar direitinho. Então, essa questão do apelido, eu acho que tudo tem limites. Eu acho que é importante a gente achar um ponto de equilíbrio. Não sou 8 nem 80 em nada que eu faça na minha vida, Marcão. Eu sempre busco o equilíbrio. Acho que tudo é uma questão de, às vezes, falou ali, aquele momento permitia. Né? De repente, não vamos ser tão ranzinhos assim, vamos ficar, né, tal. Só que, às vezes, aqui já é um assunto mais sério, aqui não pode passar dos limites, aqui tem que ter vamos com calma. Então, acho que eu celebro casamentos, por exemplo. Às vezes as pessoas me perguntam, e aí, como é que é? Valores precisam ser respeitados. Tu propõe uma cerimônia leve, agradável, gostosa, que se aproxime dos noivos, das famílias, enfim, tudo isso. Mas existem limites para isso, né? Eu não sou o protagonista, o holofote não está em mim. Existem valores que vão ser respeitados para aquele momento. E acho que o jornalismo, a TV, o rádio é muito disso. Acho que a gente precisa entender que hoje é muito diferente do que foi feito lá atrás. Precisamos nos reciclar com certas limitações. Acho que é isso. Porque outra coisa, né, Marcão? A gente não vai agradar também todo mundo. Então, assim, tu tem que ter uma convicção. Eu defendia já há algum tempo que a gente tirasse a gravata no jornal para que a gente pudesse. Aí fizemos um teste no Bom Dia na época e pediram para eu colocar de volta. Coloquei. Aí, mais recentemente, liberaram. Tem gente que fica mais à vontade. O Fábio à noite tirou bem depois. O Mário não gostava de tirar na época do Jornal do Almoço. Eu, no Bom Dia, já fui o primeiro a fazer um teste e tal. E aí... O Mário não tirava nem em home office. Nada, exatamente. Nada. Demitia. Eu achava que a gente podia ter mais leve. Hoje a gente
vê, todo governador vai dar entrevista, a gente vê antigamente sempre com gravata. Hoje em dia nunca está com gravata, está sempre mais à vontade e tal. E na linguagem a mesma coisa. Acho que a gente precisa entender o momento, mudar. Vou voltar aqui na questão da internet, né? Que é aquele negócio que a gente fala, vem para substituir. Acho não, tenho convicção que não é isso. Mas precisa entender esse contexto. Como é que tu entende esse contexto? Trazendo um pouco, vamos abraçar esse negócio, vamos ser parceiro disso. Porque o que cai no gosto popular, o que dá certo, não tem como remar contra. Isso não existe. Como é que tu faz? Tu se aproxima, tu traz um pouco para dentro, tu traz as pessoas para participar do jornal, da TV pelo WhatsApp, elas querem participar. WhatsApp é internet, TV é TV. Então, se leva a TV, leva os profissionais para dentro da internet também. Faz um podcast que a gente tem a imagem que vai veicular no site depois, na rádio também. Então, tu vai abraçando por todas as partes com uma linguagem mais moderna, mais agradável, que tenha mais a ver com a população, que traga proximidade. Eu acho que isso é importante demais. Bom, você apresentou por mais de 11 anos o Bom Dia, agora está no Jornal do Almoço. Você percebe a diferença dos públicos dos dois jornais? Sim. Primeiro porque a audiência do Bom Dia Santa Catarina é uma audiência muito rotativa, né? Se tu pegares em números absolutos... Ele não vê todo o jornal. Muito difícil. Então, assim, em números absolutos... Acho só eu vejo. Eu vejo todo o jornal. Tem bastante gente, mas a grande maioria não. Se tu pegares os números absolutos, o Bom Dia vai ter menor audiência. Se tu pegares a audiência rotativa, e aí, da onde vem isso? Fonte, cabeça minha, do Rafael. Mas é aquilo que a gente percebe nas ruas, das pessoas e tal. Então tu vai ter o público que vai acordar às 6, vai ficar até 6h20 e tal, e vai sair pro seu compromisso. Vai ter o público que vai acordar às 6h20, vai ligar a TV, vai ficar até 6h45, vai pro seu compromisso. Vai ter o público que ligou ali a TV, tá lá escovando os dentes, mas gosta do futebol, entrou no quadro de esporte, com a cabeça, quer ver os gols. Vai ter... E aquilo vai girar, são 2h30 marcadas. É muita coisa. Eu costumava dizer para a equipe o seguinte, deixar claro, tá? Não tinha função nenhuma de chefia, mas como estava há muito tempo, então, claro tinha um peso de respeito, assim. E eu costumava dizer para a equipe, em 2h30, nós não vamos fazer um jornal perfeito, 100%. Então, o nosso desafio, o que é? Mínimo de erro, e um jornal agradável para as pessoas, com os seus vários momentos, que possa falar sério, possa cobrar, possa ter entrevistas relevantes, com profundidade. E, serviço tempo, também, né? Muito serviço, e que ao mesmo tempo, né, possa levar conteúdo para as pessoas. São 2h30. E a grande maioria das pessoas é isso, elas vão girando. É um jornal muito audível, digamos assim, até hoje, inclusive. O Jornal do Almoço já tem um público mais fiel. Um público já está acostumado a ligar a TV e ficar com a gente até o final. Geralmente assim. Almoçando, geralmente ouvindo. Assim. O de manhã, um público mais variado também. O Jornal do Almoço acho que está mudando agora, né? Houve uma mudança também de postura, para levar um pouco mais. Era um jornal que estava... A gente tinha que sair de um jornal lá atrás, há anos, um jornal muito, muito sisudo, raivoso até em alguns momentos, para um jornal mais leve. Mas aí acho que a gente foi muito para... Isso eu falo aqui porque a gente conversou internamente, dei minha opinião na época também, como apresentador aos sábados, das férias e tal. Acho que nós somos muito para outra ponta. Então, nós precisamos trazer essa bola para o centro, que é um pouco de leveza, ter também um pouco do entretenimento. Eu sou um cara muito do jornalismo, da informação, da notícia, do peso, né? Mas eu não sou contra aqui também. Então, a gente ouve, porque as pessoas querem muito aqui. Acho que não. Acho que as pessoas querem relevância, querem coisas que impactam na vida das pessoas, delas, né? Então, acho que dá para ter ali todos os dias 70%, 80% de um jornalismo que vai mexer contigo de alguma forma, né? E depois a gente vai complementando com uma ação social importante, que eu acho que faz parte, é do jogo, com uma ação de entretenimento, cultura e por aí vai. Tu consegue ter um pacote um pouquinho mais completo. Acho que nós estamos cada vez mais caminhando para um Jornal do Almoço que eu gosto mais. E aí acho que a minha ida para o Jornal do Almoço também passa um pouco por aí. Né? A Laine acabou desenvolvendo um perfil dela, eu vim do perfil de um Bom Dia, que era um perfil mais pauleira, né? Pancadão e tal, eu venho um pouquinho mais pro centro, ela vem também, e a gente forma esse casamento que eu acho que tá dando certo, assim. Falar que você que é um cara multimídia, né? Atua em várias plataformas. Que tipo de... qual o perfil que o mercado hoje está buscando nesse profissional? Serve até de orientação para os estudantes que possam estar vendo a gente ou ouvindo. Que tipo de perfil é esse que o mercado está exigindo? Então, esse que eu coloquei há pouco.
né? Um pouquinho de Laine, um pouquinho de Faraco e tentar achar esse equilíbrio. Saber se comunicar de uma forma leve e agradável, próxima do público, sem deixar de ser relevante, sem deixar as relações com as fontes de lado, sem deixar de ser sério quando tem que ser sério, de cobrar quando precisa cobrar e ao mesmo tempo saber soltar um pouquinho. Eu acho que esse feeling, enquanto estás no ar, ele é fundamental, Marcão. Eu ganhei uma vez um prêmio interno, lá no começo até da minha carreira, na RBS, e o troféu dizia: versatilidade. Joga em todas as posições. Era esse. Eu acho que esse é o segredo para o bom profissional. Versatilidade. Joga em todas as posições. Saber fazer o problema da comunidade lá, do buraco da rua, e quando precisar sentar na frente de um presidente da república, enfim, porque eu estou diferenciando aqui, porque as pessoas às vezes diferenciam. E não tem diferença. Você tem que se preparar para todas as pautas. E saber conduzir todas as pautas da melhor maneira possível. Então, saber a hora de... Eu já estava no estúdio há algum tempo e me convidaram para fazer um especial sobre a ponte Hercílio Luz. E aí, para os mais jovens, alguns diziam: o Faraco vai fazer. Bom, o Faraco era repórter. Aí fiz lá um Globo Repórter sobre a ponte. Foi um dos materiais mais lindos que eu fiz na minha carreira, assim. Um Globo Repórter em 3 blocos, 40 minutos. Globo Repórter, estou fazendo uma comparação. Foi um programa local nosso, num sábado à tarde. Foi no dia 28 de dezembro e a ponte inauguraria no dia 30, uma coisa assim. E reinauguraria. E a gente fez esse material, assim, ficou tão legal. Tava eu lá na rua, tal, então. E depois volta pro estúdio. E na rádio eu me fico mais à vontade para ter um tom mais crítico, para daqui a pouco ir no Jornal do Almoço, a mesma coisa. Entrou o pessoal da previsão do tempo, se tem um momento ali que tá fazendo uma brincadeira, tal, saber fazer, voltar pro jogo. Né, voltar para a seriedade. Eu acho que esse é o segredo, é um pouquinho de cada coisa. E se achar, né? Se encontrar. Cada profissional tem o seu perfil. O Mário tinha o dele, excelente, referência, fantástico. Eu tenho o meu jeito de fazer. O Douglas está lá no Bom Dia, o Fabiano, a Laine, enfim, as meninas. Então, tu entender, encontrar, fazer o teu filtro, aquilo que tu acreditas realmente, e, se possível, ser o mais versátil, assim, do jeito que der. Em falar em premiação, você já recebeu, né? O prêmio AKERT, microfone de ouro. Em 2010 como repórter. Como repórter. Foi um ano fantástico. Em 2010, eu estava começando a minha carreira. Eu comecei em 2008. Como repórter de TV. Em 2010 eu recebi essa premiação como melhor repórter do... E aí, o que você se acha mais, como repórter ou como apresentador? Onde é que você se encaixa mais? Então, hoje eu estou muito mais realmente focado nessa questão da apresentação. Mas eu sinto saudades do tempo de repórter e procuro não deixar essa veia de repórter sair de mim, nunca. Aí a história do... Sempre checando, eu não fico esperando. Há uma equipe fantástica, maravilhosa e super competente que produz o Jornal do Almoço, que produz os nossos jornais na NSC. Eu não fico dependendo só deles, eu tento contribuir com aquilo que tem de informação, né, para muitos acaba a equipe, ela é bem mais jovem hoje, tal, então acaba sendo uma referência para os jovens que estão chegando, tal. Então, assim, eu procuro ser um apresentador, mas com cara de repórter. Abrindo um parênteses nesse sentido, uma vez me chamaram na direção e falaram: nós vamos fazer uma troca, era numa praça, vamos fazer uma troca, eu queria que tu conversasse com a pessoa, porque ela está saindo da reportagem e vai para a apresentação, mas para que ela se espelhe justamente naquilo que tu acreditas, que é isso, vai para estúdio, mas não deixa de ser repórter. Eu acho que é isso. Esse é o segredo. E você conversa muito, você é muito convidado, né, para conversar com alunos, né? Muito. Como é que é esse contato com essa galera que está chegando? Não, é espetacular porque também ali não tem muito filtro, né? Então eles querem saber de tudo. Eles querem saber um pouco da curiosidade, por exemplo, na época do Bom Dia, quando é que acorda, como é que é a rotina, que horas vai dormir, como é que é a relação com as fontes, questão salarial, se compensa, não compensa financeiramente, curiosidades. Mas é fantástico, sempre que me convida, que eu tenho uma oportunidade, um espacinho, eu vou de coração aberto, porque eu tenho muito claro para mim também, Marcão, que a nossa formação e aquilo que a gente conquista não é só pra gente. Não é só pra gente. Eu tenho uma obrigação, eu acredito que eu tenha como profissional, chegar onde procurei chegar, onde procuro chegar, a gente não para nunca, né? Tá sempre querendo mais. A gente tem uma responsabilidade social também, de formação desses jovens. Uhum. Então, sempre que me convido e que eu consiga, né? Questão de agenda, de compromisso e tal, eu tô sempre à disposição, porque eu acho que é um compromisso nosso também enquanto profissionais. Qual é o teu sonho, Faraco, profissional? Hoje, cara,
Eu, quando comecei, eu tinha muito sonho de sair, né? Ir pra fora, e a gente tinha muito esse ímpeto de, né, vamos pra Globo, daqui a pouco um correspondente internacional, daqui a pouco... Hoje, a minha realização tá muito próxima de mim, assim. Que legal. O meu sonho passa muito por novos desafios no que eu tenho hoje. Eu sou de Florianópolis, eu sou manezinho da ilha. Eu não tenho mais uma pretensão, não estou dizendo que isso não vai acontecer, pode acontecer, daqui a pouco por uma grande proposta, daqui a pouco por um grande desafio, que eu acho que isso mexe muito comigo sempre, um grande desafio, mas não é uma coisa que eu busque, como já pensei em buscar lá atrás no comecinho da minha carreira quando mais jovem. Eu hoje busco novos desafios, novos projetos onde estou. Então, hoje eu apresento o Jornal do Almoço. Se a gente parar para pensar, é uma coisa que eu não paro muito, mas as pessoas me falam, daí a ficha cai. O Mário apresentou o jornal por mais de 30 anos. Então foi uma revolução, é uma mudança. Com certeza, é uma marca. Eu apresentei 11 anos e meio Bom Dia Santa Catarina. Se pegar um jovem de 10 anos de idade, ele dos 10 aos 22 praticamente, ele só me ouviu. De manhã cedo. E olha as mudanças na vida desse jovem dos 10 aos 22 anos. Já é uma mudança também significativa. Para onde vou? Acho que tentar me tornar um profissional cada vez mais completo, ali mesmo onde eu estou fazendo, e cada vez com novos desafios. Cheguei a pegar coluna por um tempo, daí acabou, tava demais. Aí assumi agora um podcast, que é uma outra área sobre casamento, faço bastante evento. Surgiu lá o especial da Ponte. Daqui a pouco tem uma coisa nova que eu possa sugerir, daqui a pouco um quadro dentro do Jornal do Almoço, enfim. Eu acho que é isso, é eu tentar, nesse momento, me estabilizar cada vez mais, estar feliz profissionalmente, bem estruturado, tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. Se não houver a necessidade, aqui em Florianópolis mesmo, aqui em Santa Catarina, onde eu tenho um amor... Eu sou apaixonado por Floripa. Quem não é, né? Por Santa Catarina. Então, assim, todo mundo querendo vir pra cá. Então, hoje eu tô mais tranquilo. Tá de boa. Nesse aspecto, sim. Faraco, quero te agradecer, então, imensamente o teu tempo para vir aqui no estúdio da Caert para falar um pouquinho do teu trabalho, falar um pouquinho do perfil desse profissional multiplataforma. Quer falar mais alguma coisa? Então, queria agradecer, na verdade, né? Dizer que estou sempre muito à disposição, estarei sempre muito à disposição, parabenizando todos vocês aí pelo projeto, né? Pelas campanhas que fazem, que vira e mexe, nós estamos juntos, inclusive, nessa linha do fortalecimento, do que a gente acredita mesmo no rádio, na televisão, em profissionais cada vez mais qualificados. Então, vou estar sempre à disposição de vocês e sempre à disposição da garotada que está surgindo aí, que vai vir com força, na menor dúvida disso. Obrigado mesmo e parabéns mais uma vez, Marcão. Obrigado, Rafa. Então esse foi o podcast do Pense no Seu Futuro, Pense Rádio, Pense Televisão. Até a próxima edição. Esse foi mais um Pense no Seu Futuro. Pense Rádio, Pense TV, um podcast da Acaert. Acompanhe os próximos programas nas redes sociais da Acaert.